E se eu te dissesse que o funcionário mais simples da sua empresa pode ser na verdade o mais poderoso? A Ana descobriu isso da pior forma possível, quando estava prestes a ser demitida injustamente. Seu João usava roupas velhas, comia sanduíche na copa, e todo mundo achava que ele era só mais um funcionário esquecido. Mas quando Ana mais precisava, ele revelou quem realmente era, e mudou a vida dela para sempre. Antes de contar essa história incrível de reviravolta, me fala aqui nos comentários. Você está assistindo de que cidade? E se você curte histórias que mostram que as aparências enganam e que sempre existe justiça, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Quando comecei a trabalhar na pequena empresa de consultoria Santos e Associados, localizada no segundo andar de um prédio comercial modesto no centro de São Paulo, jamais imaginei que minha vida mudaria completamente. A empresa tinha apenas 12 funcionários, e eu havia sido contratada como assistente administrativo depois de meses procurando emprego. Aos 24 anos, recém-formada em administração, estava disposta a aceitar qualquer oportunidade para ganhar experiência. O que mais me chamou a atenção no primeiro dia foi um homem de aproximadamente 45 anos que sempre chegava cedo e ficava até tarde. Ele usava roupas simples, calças sociais básicas, camisas brancas sem marca aparente, sapatos pretos desgastados pelo tempo. Seus cabelos grisalhos eram cortados de forma simples, e ele carregava uma pasta de couro marrom bem antiga. Todo mundo o chamava simplesmente de Seu João. Ele trabalha aqui há muito tempo, me explicou Marina, a recepcionista, no meu primeiro dia. É meio esquisito, sabe? Nunca fala muito, sempre trabalhando. Deve ser contador ou algo assim. Ganha uma mixaria, coitado. Seu João tinha uma rotina invariável. Chegava às 7 horas da manhã, cumprimentava todos com um discreto bom dia, se dirigia a uma pequena sala nos fundos do escritório, e lá permanecia a maior parte do dia. Durante o almoço, ele comia um sanduíche simples que trazia de casa, sentado sozinho na pequena copa da empresa. Nunca participava dos happy hours ou confraternizações. O que me intrigava era sua postura durante as reuniões. Embora sempre permanecesse calado no canto da sala, tomando notas em um caderno simples, eu percebia que ele observava tudo com uma atenção minuciosa. Seus olhos, por trás dos óculos de armação simples, pareciam captar cada detalhe, cada palavra, cada gesto dos outros participantes. Por que o Seu João participa de todas as reuniões se ele é só contador? Perguntei certa vez para Rodrigo, o gerente financeiro. Sei lá, ele respondeu com indiferença. Deve ser para anotar os números ou algo assim. Ele nunca opina sobre nada mesmo. Havia algo em Seu João que despertava minha curiosidade. Talvez fosse a forma como ele analisava relatórios com uma precisão quase científica, ou como ocasionalmente eu o surpreendia sorrindo discretamente quando alguém fazia uma observação particularmente perspicaz durante as apresentações. Era como se ele soubesse algo que nós não sabíamos. Durante os intervalos, eu tentava puxar conversa com ele. Bom dia, Seu João. Como está? Ele sempre respondia educadamente, mas de forma breve. Bom dia, Ana. Tudo bem, obrigado. Nunca se estendia em conversas, nunca falava sobre sua vida pessoal, nunca demonstrava interesse em socializar com os colegas. Os outros funcionários o tratavam com uma mistura de indiferença e condescendência. Pobrezinho do Seu João, ouvi alguém comentar. Trabalha tanto e provavelmente ganha menos que todos nós. Havia uma suposição coletiva de que ele era apenas mais um funcionário administrativo em final de carreira, provavelmente sem grandes ambições ou perspectivas. Mas eu notava pequenos detalhes que os outros pareciam ignorar. Seu João sempre tinha as respostas certas quando alguém precisava de informações específicas sobre contratos antigos. Ele conhecia cada cliente, cada projeto, cada detalhe operacional da empresa com uma precisão impressionante. Era como se ele fosse uma biblioteca ambulante de conhecimento corporativo. 3 meses depois que comecei a trabalhar lá, eu ainda não sabia exatamente qual era a função oficial de Seu João. Seu crachá dizia simplesmente João Silva, administrativo, o que não esclarecia muito. Ele tinha acesso a todas as áreas da empresa, participava de todas as reuniões importantes, mas nunca assumia protagonismo em nenhuma situação. Era como um fantasma corporativo, sempre presente, raramente notado. Nos primeiros 6 meses na Santos e Associados, me dediquei intensamente para provar meu valor. Chegava sempre 15 minutos antes do horário,
organizava meticulosamente todos os documentos que passavam por minhas mãos, e voluntariamente assumia tarefas extras sempre que possível. Meu objetivo era simples: impressionar os chefes e conseguir uma promoção. A empresa prestava consultoria empresarial para pequenas e médias empresas, ajudando-as com estratégias de crescimento, reestruturação financeira e otimização operacional. Eu trabalhava diretamente com 3 consultores seniors: Dr. Rafael Santos, o fundador da empresa, Dr. Eduardo Mendes e Dra. Patrícia Costa. Todos tinham MBAs prestigiosos e falavam constantemente sobre suas experiências em grandes corporações. Minha rotina envolvia preparar relatórios, organizar reuniões, fazer follow-up com clientes e coordenar a agenda dos consultores. Era um trabalho exigente, mas eu via como uma escola de negócios prática. Cada relatório que preparava, cada reunião que organizava, era uma oportunidade de aprender sobre o mundo empresarial. Durante esse período, continuei observando seu João. Ele mantinha sua rotina discreta, mas eu comecei a notar que sua presença nas reuniões não era tão passiva quanto aparentava. Embora raramente falasse, percebi que ele tomava notas extremamente detalhadas e, ocasionalmente, fazia perguntas muito específicas e inteligentes. Seu João, Dr. Rafael, disse durante uma reunião sobre um cliente problemático: "Você tem os números da reestruturação que fizemos para eles em 2018? Certamente, seu João respondeu, consultando rapidamente seu caderno. Reduzimos os custos operacionais em 23%, aumentamos a margem de lucro de 8% para 14%, e eliminamos 3 posições redundantes no departamento administrativo. O cliente ficou satisfeito e renovou o contrato por mais 2 anos. A precisão dos dados me impressionou. Ele falou como se tivesse participado ativamente da consultoria, não apenas observado de longe. Mas logo após fornecer as informações, ele voltou ao seu silêncio característico. Conforme os meses passaram, comecei a assumir responsabilidades maiores. Dr. Rafael me permitiu participar de algumas reuniões com clientes, inicialmente apenas como observadora, depois contribuindo com insights sobre organização e processos. Eu estava animada, finalmente estava progredindo na carreira. Ana tem mostrado muito potencial, ouvi Dr. Rafael comentar com Dr. Eduardo. Talvez possamos promovê-la para consultora júnior no próximo trimestre. A possibilidade de promoção me motivou ainda mais. Comecei a trabalhar até mais tarde, estudar casos empresariais em casa e propor melhorias para os processos internos da empresa. Queria provar que merecia a oportunidade de crescer profissionalmente. Durante uma dessas noites trabalhando até tarde, encontrei seu João ainda em sua sala. A porta estava entreaberta, e eu podia vê-lo analisando alguns documentos com uma lupa pequena, fazendo anotações meticulosas. Curiosa, me aproximei. Desculpe incomodar, seu João. Posso perguntar o que você está analisando? Ele levantou os olhos, pareceu hesitar por um momento, depois respondeu: estou revisando alguns contratos antigos. Sempre há detalhes importantes que podem passar despercebidos. Você faz isso todas as noites? Quando necessário, ele respondeu diplomaticamente. Atenção aos detalhes é fundamental em qualquer trabalho. Havia algo em sua resposta que me fez pensar. Não era a resposta de alguém que apenas cumpria ordens, era a resposta de alguém que entendia profundamente a importância estratégica do trabalho que estava fazendo. 2 semanas depois desse encontro, Dr. Rafael chamou todos os funcionários para uma reunião importante. Pessoal, ele anunciou, temos uma situação delicada. Um de nossos maiores clientes está questionando alguns aspectos de nossa consultoria do ano passado. Precisaremos revisar todo o trabalho e possivelmente fazer alguns ajustes em nossa equipe. O clima na sala ficou tenso. Todos sabíamos que ajustes na equipe eram um eufemismo para demissões. Olhei para seu João, que permanecia calmo, tomando notas como sempre. Não demonstrava nenhuma preocupação aparente, o que contrastava com a ansiedade visível dos outros funcionários. Eu não podia imaginar que essa situação delicada estava prestes a mudar completamente minha perspectiva sobre a empresa, sobre seu João e sobre minha própria carreira. A crise na Santos e Associados começou quando o cliente Metalúrgica Paulista, uma das maiores contas da empresa, questionou formalmente os resultados da consultoria realizada no ano anterior. Eles alegavam que as estratégias implementadas não apenas falharam em aumentar a produtividade, mas causaram perdas significativas em 3 setores da empresa.
Dr. Rafael convocou reuniões diárias para revisar todo o projeto. Como eu havia participado da organização dos documentos dessa consultoria, fui incluída nas discussões. O que descobri me deixou profundamente perturbada. Ana, Dr. Eduardo me disse durante uma dessas reuniões, você tem certeza de que os dados de produtividade que incluímos no relatório estão corretos? Revisei minhas anotações cuidadosamente. Tenho certeza, Dr. Eduardo. Os números vieram diretamente dos relatórios mensais que o cliente nos forneceu. Mas o cliente está dizendo que esses números estão inflados, Dr. Rafael interjeitou, claramente nervoso. Eles têm documentação mostrando que a produtividade era 18% menor do que relatamos. Um frio percorreu meu estômago. Voltei aos arquivos e descobri algo alarmante. Os números originais fornecidos pelo cliente realmente mostravam produtividade menor. Mas nos nossos relatórios finais, esses números haviam sido ajustados para parecer mais favoráveis às nossas recomendações. Dr. Rafael disse hesitante, parece que houve algumas alterações nos dados originais. Alterações? Ele repetiu, fingindo surpresa. Que tipo de alterações? Mostrei a ele as discrepâncias que havia encontrado. Sua expressão ficou sombria. Ana, essas são acusações muito sérias. Tem certeza de que não houve erros na sua organização dos documentos? A implicação era clara. Ele estava sugerindo que eu havia cometido erros que resultaram nas discrepâncias. Mas eu sabia que havia sido extremamente cuidadosa com todos os documentos. Comecei a perceber que havia algo muito errado acontecendo. Nos dias seguintes, mergulhei mais profundamente nos arquivos. O que descobri foi chocante. A Santos e Associados tinham um padrão sistemático de manipular dados para fazer suas recomendações parecerem mais eficazes do que realmente eram. Não era apenas o caso da Metalúrgica Paulista, havia evidências de práticas similares em pelo menos 6 outros projetos. Meu Deus, sussurrei para mim mesma, analisando planilhas que mostravam claramente como números haviam sido alterados. Eles estão enganando os clientes. Durante essa investigação não oficial, notei algo interessante. Em vários dos documentos mais antigos, havia anotações manuscritas nas margens. A caligrafia era familiar, era de seu João. Suas anotações destacavam exatamente as discrepâncias que eu estava descobrindo, como se ele já soubesse da manipulação de dados há muito tempo. Decidi confrontá-lo discretamente. Esperei até que todos fossem embora e me dirigi à sua sala. Seu João disse, fechando a porta atrás de mim, preciso conversar com você sobre algo importante. Ele levantou os olhos dos documentos que estava revisando. Por um momento, vi algo diferente em sua expressão, uma inteligência aguçada que normalmente mantinha oculta. Sobre a Metalúrgica Paulista, ele perguntou calmamente. Você sabia sobre as manipulações de dados? Seu João removeu os óculos e os limpou lentamente, como se estivesse decidindo quanto revelar. Ana, há muitas coisas nesta empresa que não são o que parecem. Por que você nunca disse nada? Porque ele respondeu, escolhendo as palavras cuidadosamente, às vezes é melhor observar e documentar do que agir precipitadamente. Suas palavras me deixaram ainda mais confusa. Documentar? Para quê? Seu João abriu uma gaveta de sua mesa e retirou uma pasta espessa. Dentro havia cópias meticulosamente organizadas de todos os documentos originais dos projetos, antes das alterações. Ele havia estado documentando as práticas fraudulentas da empresa por anos. Meu Deus, murmurei, folheando os documentos. Você tem evidências de tudo. Ana, ele disse seriamente, você precisa tomar muito cuidado. Dr. Rafael e os outros sabem que você descobriu as discrepâncias. Eles vão tentar transferir a culpa para você. Transferir a culpa para mim? Mas eu só organizei os documentos que eles me deram. Exatamente. E agora você é a pessoa perfeita para culpar pelos erros que levaram às reclamações do cliente. Naquele momento, entendi que estava em uma situação muito perigosa. Eu havia descoberto fraudes sistemáticas, e os responsáveis estavam preparando para me usar como bode expiatório. Olhando para seu João, percebi que havia muito mais naquele homem discreto do que qualquer um de nós imaginava. Quem você realmente é? Perguntei, sentindo que minha vida profissional estava prestes a mudar dramaticamente. Seu João sorriu pela primeira vez desde que o conheci.
Alguém que tem estado esperando muito tempo pela pessoa certa para ajudar a fazer a coisa certa. Na segunda-feira seguinte, Dr. Rafael me chamou em sua sala com uma expressão grave que me fez saber imediatamente que meus piores temores estavam se concretizando. Sentados ao redor da mesa de reunião estavam ele, Dr. Eduardo, Doutora Patrícia e, para minha surpresa, um homem de terno que não reconheci. Ana, Dr. Rafael começou formal e friamente. Este é Dr. Marcelo Ribeiro, nosso advogado. Precisamos discutir algumas questões sérias relacionadas ao projeto da Metalúrgica Paulista. Meu coração disparou. A presença de um advogado na reunião confirmava que eles estavam preparando algo contra mim. Tentei manter a compostura profissional, mas sentia o pânico crescendo. Através de nossa investigação interna, Dr. Eduardo continuou, descobrimos que houve erros significativos na compilação e organização dos dados fornecidos ao cliente. Erros que levaram a recomendações baseadas em informações incorretas. Erros, repeti, tentando manter minha voz firme. Poderia ser mais específico sobre que erros? Dr. Marcelo abriu uma pasta e espalhou vários documentos na mesa. Senhorita Ana, estes são os dados originais fornecidos pela Metalúrgica Paulista. E estes são os dados que aparecem no relatório final apresentado ao cliente. Note as discrepâncias significativas. Olhei para os documentos, reconhecendo imediatamente a manipulação que eu havia descoberto dias antes. Mas agora eles estavam apresentando como se eu fosse responsável pelas alterações. Dr. Rafael disse cuidadosamente, esses números foram alterados depois que eu organizei os documentos originais. Eu não fiz essas modificações. Ana, doutora. Patrícia interveio com falsa compaixão. Entendemos que você é jovem e pode ter cometido erros sem má intenção. Mas as consequências são graves. O cliente está ameaçando um processo por negligência profissional. Negligência profissional? A acusação me atingiu como um soco. Eu segui exatamente as instruções que recebi. Organizei os documentos conforme solicitado e claramente houve problemas na execução. Dr. Rafael me interrompeu. Ana, você precisa entender a gravidade da situação. A reputação da nossa empresa está em risco. Dr. Marcelo se inclinou para a frente. Senhorita Ana, estamos preparados para oferecer uma solução que pode beneficiar todos os envolvidos. Se você assumir responsabilidade pelos erros e assinar um termo de rescisão amigável, podemos fornecer uma carta de recomendação e uma pequena indenização. Era uma chantagem disfarçada de generosidade. Eles queriam que eu assumisse a culpa pela fraude deles em troca de não destruírem completamente minha reputação profissional. E se eu não concordar? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Então, Dr. Rafael respondeu friamente, teremos que tomar medidas legais para proteger a empresa. Isso incluiria um processo por negligência profissional e danos à reputação. Você entende que isso tornaria muito difícil para você encontrar trabalho na área de consultoria no futuro. Era uma ameaça clara. Aceitar a culpa ou ter minha carreira destruída. Olhei ao redor da sala, vendo rostos que antes considerava mentores e colegas, agora revelados como manipuladores sem escrúpulos. Preciso de tempo para considerar, disse, tentando ganhar tempo. Você tem até amanhã, Dr. Rafael respondeu. Esta é uma situação urgente que precisa ser resolvida rapidamente. Saí da reunião sentindo-me completamente derrotada. 3 anos de universidade, meses procurando emprego, 6 meses de trabalho árduo, tudo estava prestes a ser destruído por algo que eu não havia feito. Sentei na minha mesa, tentando não chorar na frente dos colegas. Foi então que recebi uma nota discreta de seu João, minha sala. Agora. Quando cheguei à sala dele, encontrei-o com uma expressão determinada que nunca havia visto antes. Ana, eles fizeram a proposta. Como você sabia? Porque já vi isso acontecer antes. Você não é a primeira funcionária jovem que eles usam como bode expiatório. O que você quer dizer? Seu João abriu outro arquivo, este contendo documentos sobre 3 ex-funcionários. Marina Souza, demitida há 2 anos por erros em um projeto de reestruturação. Carlos Pereira, demitido há 18 meses por negligência em uma consultoria financeira. Lúcia Santos, demitida há 6 meses por incompetência em análise de mercado. Olhei os documentos, vendo o padrão.
Todos jovens, todos recém-contratados, todos culpados por erros que não cometeram. Exatamente. E em todos os casos, eu documentei as evidências reais do que aconteceu. Por que você nunca denunciou? Seu João sorriu tristemente. Porque nunca tive a evidência final que precisava. Mas agora, com seu caso, tenho. Que evidência final? Você, Ana. Você é a primeira pessoa que descobriu as manipulações por conta própria, que questionou as práticas da empresa, que se recusou a simplesmente aceitar o que lhe disseram. Você é a peça que faltava no quebra-cabeças. Pela primeira vez em dias, senti uma fagulha de esperança. O que você está propondo? Que façamos justiça. Mas primeiro, preciso contar quem eu realmente sou. Seu João se levantou de sua cadeira e caminhou até um pequeno cofre escondido atrás de uma estante de livros. Com movimentos precisos, digitou uma combinação e retirou uma pasta de couro preta, muito diferente dos materiais simples que costumava usar. Ana, ele disse, retornando à mesa, meu nome verdadeiro é João Pedro Santos Silva. Sou formado em Engenharia de Produção pela PoliUSP, MBA pela FGV, e tenho um mestrado em Administração pela Fundação Dom Cabral. Nos últimos 20 anos, trabalhei como consultor sênior para empresas multinacionais em 3 continentes. Senti minha mandíbula cair. O homem simples e discreto que eu conhecia havia acabado de se revelar como um dos profissionais mais qualificados que já havia encontrado. Mas, por que você está aqui? Por que finge ser um funcionário administrativo simples? João abriu a pasta e retirou uma série de documentos oficiais. Há 2 anos, fui contratado pela Associação Brasileira de Consultoria Empresarial para investigar denúncias de práticas fraudulentas na Santos e Associados. Várias empresas clientes haviam reportado problemas com consultorias que não entregaram os resultados prometidos. Você é um investigador? Investigador particular especializado em fraudes corporativas. Minha especialidade é me infiltrar em empresas suspeitas, assumir identidades discretas, e documentar evidências de má conduta de dentro para fora. Isso explicava tudo, sua presença em todas as reuniões, seu conhecimento detalhado de todos os projetos, suas anotações meticulosas, sua capacidade de permanecer invisível enquanto observava tudo. Durante esses 2 anos, João continuou, documentei sistematicamente as práticas fraudulentas da Santos e Associados. Manipulação de dados, falsificação de resultados, uso de funcionários júniores como bodes expiatórios, cobrança de honorários por serviços não prestados adequadamente. Ele espalhou fotografias, gravações de áudio transcritas e dezenas de documentos na mesa. Era um dossiê completo que provava todas as irregularidades que eu havia descoberto e muito mais. Meu Deus, sussurrei, folheando as evidências. Você tem tudo aqui. Quase tudo. O que me faltava era uma testemunha confiável de dentro da empresa, alguém que tivesse descoberto as fraudes independentemente e pudesse atestar sua veracidade. Alguém com integridade suficiente para fazer a coisa certa, mesmo enfrentando consequências pessoais. E você acredita que eu sou essa pessoa? João me olhou diretamente nos olhos. Ana, nos últimos meses, observei como você trabalha. Sua dedicação, sua honestidade, sua recusa em aceitar cegamente o que lhe dizem. Quando você descobriu as discrepâncias nos dados e veio me procurar, soube que finalmente havia encontrado a pessoa certa. Mas eles vão me destruir profissionalmente. Mesmo com suas evidências, minha reputação. Ana, João interrompeu suavemente, você ainda não entendeu completamente quem eu sou. Ele retirou outro documento da pasta, um cartão de visita elegante. João Pedro Santos Silva, diretor executivo, Silva e Associados Consultoria Estratégica. Silva e Associados, repeti, reconhecendo o nome. Era uma das maiores empresas de consultoria do país. Eu não apenas investigo fraudes corporativas, João explicou com um sorriso. Eu também dirijo uma das empresas de consultoria mais respeitadas do Brasil. Uma empresa que valoriza integridade, competência técnica e funcionários que fazem a coisa certa mesmo quando é difícil. A revelação me deixou atordoada. O homem que todos tratavam como um funcionário insignificante era, na verdade, um dos executivos mais poderosos do setor. Por que está me contando isso? Porque amanhã, quando o Dr. Rafael esperar sua resposta sobre assumir a culpa pelas fraudes dele,
você vai ter uma escolha muito diferente da que ele imagina. João se inclinou para a frente, sua expressão séria mas encorajadora. Ana, estou oferecendo a você a oportunidade de se juntar à minha equipe como consultora sênior, com um salário 3 vezes maior do que você ganha aqui. Mas primeiro, preciso saber se você está disposta a me ajudar a expor a verdade sobre esta empresa. Você quer que eu seja uma informante? Eu quero que você seja uma heroína. Alguém que impede que mais jovens profissionais sejam vítimas das práticas predatórias de Dr. Rafael. Olhei para todas as evidências espalhadas na mesa, pensando em Marina, Carlos, Lúcia e todos os outros que haviam sido injustamente prejudicados. Pensando também na minha própria situação, acuada, ameaçada, prestes a ser destruída por algo que não havia feito. O que exatamente você está propondo? João sorriu, e pela primeira vez, vi a inteligência brilhante e a determinação férrea que ele havia mantido ocultas por 2 anos. Que mudemos completamente o jogo. Dr. Rafael acha que está controlando esta situação, mas está prestes a descobrir que subestimou gravemente com quem está lidando. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório com uma confiança que não sentia há semanas. João havia me orientado detalhadamente sobre o plano, e eu carregava em minha bolsa um pequeno gravador digital e cópias de documentos-chave que ele havia me fornecido. Às 10 horas em ponto, recebi o telefonema esperado. Ana, por favor, venha à minha sala. É hora de resolvermos nossa situação. Quando entrei na sala de Dr. Rafael, encontrei a mesma configuração do dia anterior. Ele, Dr. Eduardo, Doutora Patrícia e Dr. Marcelo. Todos pareciam confiantes, esperando que eu simplesmente assinasse os documentos e assumisse a culpa pelas fraudes deles. Então, Ana, Dr. Rafael começou com falsa cordialidade. Espero que tenha tido tempo suficiente para considerar nossa proposta generosa. Tive sim, respondi calmamente, sentando-me na cadeira que haviam preparado. E preciso admitir que fiquei surpresa com muitas coisas que descobri. Ótimo, Dr. Eduardo sorriu. Significa que você entende a gravidade da situação e está pronta para assumir responsabilidade pelos erros. Na verdade, disse, tirando uma pasta de minha bolsa, estou pronta para assumir responsabilidade por expor a verdade. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. Dr. Rafael franziu a testa. Ana, não entendo o que você quer dizer. Espalhei na mesa cópias dos documentos originais que João havia me dado, evidências claras da manipulação sistemática de dados. Dr. Rafael, estes são os documentos originais da Metalúrgica Paulista, antes das alterações fraudulentas que vocês fizeram. O silêncio na sala era ensurdecedor. Dr. Marcelo se inclinou para examinar os documentos, sua expressão mudando rapidamente de confiança para preocupação. Ana, doutora. Patrícia tentou manter a compostura. Onde você conseguiu esses documentos? De alguém que tem estado documentando as práticas fraudulentas desta empresa há 2 anos. Dr. Rafael se levantou bruscamente. Isso é chantagem. Você não pode provar nada. Posso sim, respondi, ligando discretamente o gravador. E não estou sozinha nesta situação. Foi então que João apareceu na porta da sala. Mas não era o seu João discreto e simples que todos conheciam. Ele usava um terno impecável, sua postura era ereta e confiante, e carregava uma pasta executiva de couro. Bom dia, Dr. Rafael, João disse, entrando na sala com autoridade. Acredito que seja hora de nos conhecermos adequadamente. O rosto de Dr. Rafael empalideceu. Você, quem é você? João retirou um cartão de visita e o colocou na mesa. João Pedro Santos Silva, diretor executivo da Silva e Associados, e investigador particular contratado pela Associação Brasileira de Consultoria Empresarial. A bomba havia explodido. Dr. Eduardo cambaleou para trás em sua cadeira. Doutora. Patrícia cobriu a boca com as mãos. Dr. Marcelo começou a folhear franticamente seus próprios documentos. Durante os últimos 2 anos, João continuou implacavelmente. Documentei sistematicamente as práticas fraudulentas desta empresa. Manipulação de dados, uso de funcionários como bodes expiatórios, cobrança de honorários por serviços inadequados, e tentativa de intimidação legal contra funcionários inocentes. Isso é impossível, Dr. Rafael gaguejou. Você é apenas um funcionário administrativo. João sorriu friamente.
Sou o diretor de uma empresa que fatura 50 milhões por ano e tem contratos com multinacionais em toda a América Latina. E você, Dr. Rafael, está prestes a descobrir o que acontece quando se tenta fraudar clientes e destruir a vida de funcionários honestos. Dr. Marcelo finalmente encontrou sua voz. Doutora Silva, certamente podemos chegar a um acordo. Não há acordo possível, João respondeu firmemente. As evidências foram entregues à Associação Brasileira de Consultoria, ao CREA, à Receita Federal e ao Ministério Público. Santos e Associados será investigada por múltiplas violações éticas e possivelmente criminais. O pânico se espalhou pela sala. Dr. Rafael tentou uma última cartada. Ana, você não entende. Sua carreira está arruinada. Ninguém vai contratar você depois disso. João se voltou para mim com um sorriso. Ana, gostaria de anunciar sua demissão desta empresa e sua nova posição como consultora sênior da Silva e Associados, com salário inicial de R$ 15.000 mensais. Levantei-me da cadeira, sentindo uma liberdade que não experimentava há semanas. Doutor Rafael, eu aceito minha demissão. E aceito também a oportunidade de trabalhar para uma empresa que valoriza a integridade. Vocês não podem fazer isso conosco. Dr. Eduardo gritou desesperadamente. Na verdade, João respondeu calmamente, vocês fizeram isso com vocês mesmos. Ana apenas escolheu o lado certo da história. Enquanto saíamos da sala, ouvi Dr. Marcelo sussurrar urgentemente para Dr. Rafael sobre controle de danos e acordos extrajudiciais. Mas era tarde demais. A verdade havia sido exposta, e as consequências eram inevitáveis. 3 meses depois daquele dia memorável, eu estava sentada na sala de reuniões executiva da Silva e Associados, liderando uma apresentação para o Conselho de Administração da maior rede de supermercados do sul do país. A sala era elegante, com vista panorâmica da cidade, mas a verdadeira diferença estava na atmosfera de respeito mútuo e colaboração profissional. Como vocês podem ver, eu disse, apontando para os gráficos na tela, nossa proposta de reestruturação logística pode reduzir custos operacionais em 28% no primeiro ano, mantendo a qualidade do serviço. O presidente da rede, Sr. Antônio Carvalho, assentiu impressionado. Doutora Ana, essa análise é excepcionalmente detalhada. Quanto tempo vocês precisariam para implementar essas mudanças? 6 meses para a implementação completa, com resultados mensuráveis visíveis a partir do 3º mês, respondi com confiança. Após a reunião, João me esperava em seu escritório, um ambiente sofisticado mas acolhedor, decorado com plantas e arte contemporânea brasileira. Era o oposto completo do ambiente tóxico que eu havia deixado para trás. Excelente apresentação, Ana, ele disse, servindo café em xícaras de porcelana. O Sr. Carvalho ficou visivelmente impressionado com sua competência técnica. Nos 3 meses desde que deixei a Santos e Associados, minha vida havia se transformado completamente. João não havia apenas cumprido sua promessa de me contratar, ele havia investido ativamente no meu desenvolvimento profissional. Cursos de especialização, mentoring personalizado, exposição a clientes de alto nível, e responsabilidades que me desafiavam a crescer constantemente. João, eu disse, ainda me acostumando a chamá-lo pelo primeiro nome. Ainda não consigo acreditar em como minha vida mudou. Há 3 meses eu estava sendo chantageada e ameaçada, e agora estou liderando consultorias para empresas multinacionais. Ana, você sempre teve esse potencial. A diferença é que agora está em um ambiente que reconhece e nutre seu talento, em vez de explorá-lo e depois descartá-lo. Durante esses meses, também acompanhei o desenrolar das investigações contra Santos e Associados. As consequências haviam sido devastadoras para Dr. Rafael e seus sócios. A Associação Brasileira de Consultoria havia revogado suas certificações profissionais. 3 clientes haviam movido processos por fraude, resultando em indenizações superiores a R$ 2 milhões. A Receita Federal havia encontrado irregularidades fiscais que resultaram em multas adicionais. O que mais me satisfaz, João comentou, é saber que Marina, Carlos e Lúcia, os funcionários que foram injustamente demitidos antes de você, também encontraram novas oportunidades. Marina está trabalhando em uma consultoria em Belo Horizonte, Carlos foi contratado por uma multinacional, e Lúcia abriu sua própria empresa de análise de mercado. Você os ajudou também. Uma rede de contatos profissionais serve para ajudar pessoas talentosas,
especialmente aquelas que foram vítimas de injustiças. Mas a maior surpresa veio quando João me chamou para uma reunião especial na sexta-feira seguinte. Quando cheguei à sua sala, encontrei uma mulher elegante de aproximadamente 60 anos, cabelos prateados perfeitamente arrumados. Ana, João disse, levantando-se, gostaria que conhecesse doutora Helena Silva, minha sócia e cofundadora da Silva e Associados. Doutora Helena sorriu calorosamente e estendeu a mão. Ana, tenho ouvido relatos excepcionais sobre seu trabalho. João me disse que você tem potencial para se tornar sócia da empresa. Senti meu coração acelerar. Sócia? Mas eu trabalho aqui há apenas 3 meses. E nesses 3 meses, doutora Helena continuou, você demonstrou não apenas competência técnica excepcional, mas também a integridade moral que valorizamos acima de tudo. Suas apresentações resultaram em contratos no valor de 8 milhões de reais. João se inclinou para a frente. Ana, estamos propondo que você se torne sócia júnior da empresa, com participação de 15% nos lucros e responsabilidade pela nova divisão de consultoria para médias empresas. Era surreal. 6 meses atrás, eu era uma assistente administrativa ganhando salário mínimo, sendo chantageada e ameaçada. Agora estava sendo convidada a se tornar sócia de uma das empresas de consultoria mais respeitadas do país. Por que? Perguntei, ainda processando a oferta. Por que vocês estão fazendo isso por mim? Porque, doutora Helena respondeu, acreditamos que negócios prósperos são construídos sobre fundações de confiança, competência e integridade. Você demonstrou todas essas qualidades quando estava sob extrema pressão. Isso é raro e valioso. João acrescentou, e porque alguém uma vez me deu uma oportunidade quando eu mais precisava. É assim que se constrói um legado verdadeiro, não explorando pessoas talentosas, mas investindo nelas. Olhei para os 2 executivos mais respeitados que havia conhecido, oferecendo-me uma oportunidade que superava meus sonhos mais ambiciosos. Pensei no contraste com o Dr. Rafael, que havia tentado destruir minha carreira para encobrir suas próprias inadequações. Eu aceito, disse, sentindo lágrimas de gratidão nos olhos. E prometo honrar a confiança que vocês estão depositando em mim. 3 anos depois, quando olho para trás naquele período sombrio na Santos e Associados, percebo que aquela experiência traumática foi o catalisador para as melhores coisas que já me aconteceram. Às vezes, as pessoas que tentam nos destruir acabam nos direcionando exatamente para onde deveríamos estar. 5 anos depois daquela manhã fatídica quando descobri as fraudes na Santos e Associados, eu estava no palco do maior auditório de negócios de São Paulo, sendo apresentada como empreendedora do ano pela revista Exame. Aos 29 anos, eu havia cofundado minha própria empresa de consultoria especializada em ética empresarial, a Integritas Consulting, que já tinha 45 funcionários e contratos internacionais. A jornada de Ana Martins, o apresentador anunciava, é um exemplo inspirador de como adversidades podem se transformar em oportunidades extraordinárias. No público, João estava sentado na primeira fileira, aplaudindo com orgulho. Nos últimos anos, ele havia se tornado mais que um mentor, era como um pai profissional que havia mudado completamente a trajetória da minha vida. Mas a verdadeira surpresa da noite estava por vir. Durante o coquetel após a cerimônia, um homem de aproximadamente 50 anos, magro e visivelmente nervoso, se aproximou de mim. Levei alguns segundos para reconhecê-lo, era Dr. Rafael, mas drasticamente diferente. Havia perdido peso, seus cabelos estavam completamente grisalhos, e ele usava roupas simples e modestas. Ana, ele disse hesitantemente, sei que não tenho direito de me aproximar, mas poderia conversar com você por um minuto. João, que estava próximo, se aproximou protetivamente. Ana, você não precisa. Está tudo bem, eu disse suavemente. Vamos conversar, Dr. Rafael. Nos afastamos para um canto mais reservado do evento. Dr. Rafael respirou fundo antes de falar. Ana, nos últimos 5 anos, não passou um dia sem que eu me arrependesse profundamente do que fiz com você. E com Marina, Carlos, Lúcia e todos os outros. Ele parecia genuinamente atormentado. Após a falência da empresa e os processos legais, perdi tudo. Minha casa, meu carro, minha reputação. Minha esposa me deixou, meus filhos mudaram de nome. Fiquei 2 anos desempregado,
sendo rejeitado em qualquer oportunidade por causa do meu histórico. Sinto muito pelo que passou, eu disse, e era sincera. Ver alguém completamente derrotado, mesmo alguém que havia me prejudicado, não me trazia satisfação. Mas o pior, ele continuou, foi perceber o tipo de pessoa que eu havia me tornado. Explorador, manipulador, cruel com pessoas que não mereciam. Comecei terapia e, pela primeira vez na vida, confrontei honestamente meus atos. Dr. Rafael tirou um cartão simples do bolso. Hoje trabalho como consultor freelancer para pequenas empresas, ajudando-as com planejamento básico. Ganho 10% do que ganhava antes, mas pela primeira vez em décadas, consigo me olhar no espelho. Examinei o cartão. Rafael Mendes, consultoria ética para pequenos negócios. Ana, ele disse, sua voz embargada, sei que não posso desfazer o mal que causei. Mas quero que saiba que seu exemplo, sua integridade mesmo sob pressão, sua recusa em aceitar a chantagem, sua coragem de expor a verdade, me ensinou lições que nenhuma escola de negócios jamais ensinou. Ele fez uma pausa, claramente lutando contra as emoções. Você me salvou, Ana. Não da prisão ou da falência, eu merecia essas consequências. Você me salvou de continuar sendo uma pessoa horrível pelo resto da minha vida. A sinceridade em sua voz era inegável. Doutor Rafael, todos merecemos uma segunda chance, desde que realmente mudemos. Eu mudei, ele disse firmemente. Hoje ensino pequenos empresários sobre a importância da ética nos negócios. Conto minha história como exemplo do que não fazer. Ajudo jovens profissionais a evitarem os erros que cometi. Isso é realmente admirável. Ana, há uma coisa que preciso lhe pedir. Sei que não tenho direito, mas você poderia me perdoar. Olhei para aquele homem que uma vez havia tentado destruir minha carreira, agora humilhado, arrependido, genuinamente transformado pela experiência. Pensei na jornada extraordinária que sua crueldade havia, inadvertidamente, me proporcionado. Doutor Rafael, eu disse suavemente, eu o perdoo. Não apenas porque você mudou, mas porque guardar rancor não serve a nenhum propósito construtivo. Ele baixou a cabeça, e vi lágrimas escorrerem por seu rosto. Obrigado. Obrigado por ser uma pessoa melhor do que eu jamais fui. João se aproximou novamente, observando a cena com interesse. Tudo bem aqui? Sim, eu respondi. Dr. Rafael estava me contando sobre seu novo trabalho com ética empresarial. João estudou Dr. Rafael por um momento, depois estendeu a mão. João Silva. É bom conhecer alguém que aprendeu com seus erros. O prazer é meu, doutora Silva. Ana me disse que foi o senhor que a ajudou a expor minha corrupção. Na verdade, João sorriu, Ana se salvou sozinha. Eu apenas fornecia as ferramentas. 3 meses depois desse encontro, algo extraordinário aconteceu. Dr. Rafael me ligou com uma proposta inesperada. Ana, estou organizando um seminário sobre ética empresarial para pequenas empresas na região do ABC. Seria possível? Você aceitaria ser a palestrante principal? Você quer que eu fale em um evento que você está organizando? Quero que você conte sua história. Como uma jovem profissional manteve sua integridade mesmo sob extrema pressão. Como a honestidade, no final, sempre triunfa sobre a corrupção. 1 ano depois, Dr. Rafael e eu estávamos co-apresentando um programa de treinamento em ética empresarial que se tornou referência nacional. Nossa parceria improvável, a vítima e o perpetrador transformado, criavam um impacto único nas audiências. A história de Ana e minha, Dr. Rafael, concluía sempre nossas apresentações, prova que não importa quão escuro seja o momento, sempre há uma oportunidade de escolher o caminho certo. Ana escolheu a integridade quando era mais difícil. Eu escolhi a transformação quando era mais necessário. Durante uma dessas apresentações, uma jovem profissional se aproximou de nós. Doutora Ana, estou passando por uma situação similar na minha empresa. Meu chefe está me pressionando para falsificar relatórios. Depois de ouvir sua história, sei que preciso fazer a coisa certa, não importa as consequências. Olhei para Dr. Rafael, que assentiu com um sorriso triste mas genuíno. Faça a coisa certa, eu disse à jovem. E lembre-se, às vezes, as pessoas que tentam nos destruir acabam nos direcionando exatamente para onde deveríamos estar. 5 anos depois daquela demissão traumática,
Eu não era apenas uma empresária de sucesso. Era uma defensora da ética empresarial, mentora de jovens profissionais e, surpreendentemente, parceira de redenção do homem que havia tentado arruinar minha vida. O destino mais surpreendente de todos foi descobrir que até mesmo os vilões podem se tornar heróis de suas próprias histórias de transformação, e que o perdão pode criar alianças mais poderosas que a vingança jamais poderia. João havia razão desde o início. Às vezes, as experiências mais difíceis nos preparam para os propósitos mais extraordinários.